E aí Deus fez crescer o lugar que então era um salão, num espaço de 15 por 20 agora. Deus, ele nos lança o desafio aí de nós multiplicarmos e também de um formato tornarmos a ampliar o templo que então existia, ou seja, dobrar de tamanho. E também, além de viver a experiência com a juventude, a gente também viveu e compartilhou o crescimento da nossa igreja. O crescimento que eu digo assim, em número de membros, de pessoas, e o crescimento prédio, o crescimento hoje sobre o bem materiais, aonde a igreja, onde nós iniciamos, ela se tornou pequena. Aí, juntamente o pastor Márcio, com a diretoria da igreja, entrou no desafio aonde que era um salão de festa, ele se tornaria uma igreja, aonde pela fé, sem muitas vezes ter próprio recurso, foi desafiado e Deus começou a honrar. Aí foi feita a transição para onde era o salão, para uma nova igreja. E com o decorrer dos anos, a nova igreja que era o salão, ela se tornou pequena ainda, para a honra e glória de Deus. Aí foi aumentado o tempo. A gente viu desenvolver o crescimento da igreja cada vez mais, vindo pessoas assim que... A união dos irmãos assim para ajudar na construção, né? Digamos assim, tudo a gente viu que Deus alcançou no coração do pastor Márcio, toda a diretoria, de ampliar a igreja, porque cada culto estava vindo tantos visitantes, tantas pessoas que não estavam mais cabendo, não tinha mais espaço, e então Deus tornou no coração dele esse conhecimento de ampliar o tempo, porque era necessário. Eu acho que o desafio assim, que nós observamos e convivemos com a igreja foi na ampliação do templo. 2019, onde a gente não tinha muitos recursos, e a igreja começou a crescer, a se expandir, e nós precisávamos aumentar ela. Com respeito à construção ali da ampliação da igreja de 3 de Maio, nós fizemos parte daquele momento ali tão importante para a igreja de 3 de Maio, onde eu me lembro um dia eu estava ali trabalhando no pátio da igreja, cortando a grama, e o pessoal passou por ali, estavam procurando espaço para deixar terra que estavam sendo retiradas de outro lugar. Então logo já ligamos para o pastor Márcio e conversamos com ele e conseguimos então muitas cargas de terra ali para fazer o aterramento do pátio da igreja, né? E nós tornamos a construir a tomada dessa ampliação, aonde se estabeleceu em 2018 um templo qual hoje está numa metragem de 30 metros de comprimento por 20 de largura, tendo um espaço amplo aí direcionado tanto em banheiros como cozinha, um salãozinho e uma estrutura de igreja para acomodar aí em torno de 500 pessoas, realmente movendo com alegria tudo que o Senhor tem feito. A história marcante para mim aqui foi eu dar início na Igreja Nova, ter participado desde o começo, né, da construção, né, até o final. Até o final. Do jeito que ela está agora, né. E realmente no trabalho de nós derrubar a parede, nós estávamos juntos lá dando coice, derrubando, martelado e né, cortando. Fizemos parte também da demolição da parede, a construção também do púlpito da igreja, né? Fizemos parte do planejamento e enfim, para nós foi uma alegria imensa fazer parte da história da construção da igreja de 3 de Maio. E nós iniciamos aqui uma reconstrução, seria, né, aumentar a igreja, e foi um desafio muito grande porque não tinha recursos e as pessoas se ajuntavam, a gente fez mutirão, integração, e quando a gente viu estava pronto, o tempo estava expandido, estava do jeito que a gente imaginava. Né? A gente viu a união de todos os irmãos, né, nesse sentido, assim, porque era às vezes sábado, domingo, dia da semana, assim, quando tinha um tempo de tardinha, o pessoal vinha ali, se unia junto, começava a trabalhar e todos pegando junto. Isso foi muito bom. A gente viu que não era algo largado apenas para algumas pessoas, mas todos começaram a pegar junto e com grande amor e grande alegria para a obra do Senhor, para ver seu reino crescer cada vez mais. Isso foi muito bom. Aonde ali passávamos dias e muitas vezes os irmãos vinham até horas da noite, né, trabalhando para que hoje a igreja estivesse linda, maravilhosa, do jeito que está, né? A lembrança que eu tenho daqui foi quando o pastor decidiu aumentar a igreja, né, Mateus? Uhum. Daí quando se reunimos ali para demolir aquela parede, foi uma festa, né? Daí eu tenho a lembrança dali, né? Que todo mundo se reuniu, né? Altas horas da noite a gente ia ali, lidando, tudo unido, né? Tudo unido, tudo unido. E aí foi rapidinho, tava
estava concluída a obra. A ampliação. Sim. Que bênção. Foi algo muito bacana, isso foi algo para mim marcante, a união da igreja, a união dos irmãos, a compreensão das pessoas em ajudar financeiramente, em trabalhar na obra. As pessoas estavam motivadas, né, nesse sentido, entenderam, né, qual o propósito que Deus tinha para nós, para a nossa igreja, para o nosso crescimento. Eu estava no começo quando foi feita a Igreja Nova, a primeira parte dela, e também a segunda, onde a gente derrubou a parede e aumentou, ampliou, e eu fico satisfeito e contente em poder ajudar. Foi feita a destruição do parede que era a metade, né? Daí foi aumentado outro tanto para trás, e daí esse meio, depois de pronto a de trás, né? Foi feito um mutirão ali, foi feita a demolição dessa parede. Você estava na coordenação, não? Nós estava ali, todo mundo ajudando, né? Legal. Uma das grandes que a gente gravou com o vídeo com as outras pessoas, grande parte das pessoas relataram o que os irmãos falaram agora, que o que marcou a construção, o desenvolvimento da igreja, desde o início até a ampliação e tudo, foi a união. Teve todos os irmãos para a construção, desenvolvimento do templo. Isso foi marcante, a união de todos os irmãos para ver o reino de Deus realmente expandindo, literalmente, tanto nas 4 paredes do templo, né, aumentando, por ver essa necessidade que a igreja estava ficando pequena de tantas pessoas que Deus estava trazendo. E ainda Deus está continuando trazendo, e ver assim que hoje a gente tem um espaço tão lindo e graças ao bom Deus que colocou no coração de cada um de se esforçar, de se empenhar para ajudar nessa obra. Onde nós temos um templo enorme, um templo aconchegante, um templo bom, e tudo isso que aconteceu foi um milagre que nós presenciamos, porque ao vista humana, ao olhar para o próprio caixa da igreja, não teria condições, mas o pastor Márcio chegava, eu orei e Deus disse vai, e nosso pastor, quando ele disse que Deus orou e Deus falou com ele, nós dissemos amém, vamos lá pastor que vai dar tudo certo. E hoje nós podemos contemplar um templo maravilhoso, um templo extraordinário, um templo assim que é só por Deus mesmo, um templo onde que o nome de Jesus está sendo exaltado, está sendo adorado, a palavra de Deus está sendo pregada. Nós louvamos a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele nos concedeu de fazer parte da história da igreja ali de 13 de maio, da construção, e também agradecemos ao pastor Márcio por confiar em nós, nos convidar para fazer parte da história da igreja de 13 de maio. Ficamos ali por um período curto, mas o momento em que estivemos ali, sempre nos esforçamos e Deus nos tem honrado, Deus tem honrado a igreja de 13 de maio, temos visto a obra de Deus prosperando naquele lugar. E o desejo do nosso coração é que Deus continue abençoando a igreja de 13 de maio, abençoando o pastor Márcio e toda a diretoria da igreja. Que Deus abençoe nossos irmãos em nome de Jesus. E aí pessoal, a gente está aqui reunido, Darlan, Camila, eu, Cauã e o Lucas, para falar um pouco sobre o ano 2020. Foi um ano que viveu muito intensamente, a gente vai tentar resumir ao máximo. A gente viveu períodos maravilhosos com a famosa e saudosa Combosa, período de células onde na pandemia nós nos reuníamos numa casa de 5, 6 pessoas para fazer culto, para fazer uma janta, e virava culto. A Combosa deixava nós na mão, mas Deus tinha usado o Léo para abençoar nossas vidas. Chegamos como estagiários, também numa época de pandemia, onde foi encontrado muitos desafios para continuarmos levando a palavra do Senhor devido à proibição dos cultos, dos eventos. Mas, juntamente com a igreja, encontramos uma forma de continuarmos levando a palavra do Senhor por meio de lives. Também, logo num período depois, foi liberado até mesmo fazer cultos com uma certa quantidade limitada de pessoas, onde foram realizados 4 cultos no domingo, 2 no período da manhã e 2 no período da noite, onde a igreja encontrou uma forma de continuarmos levando a palavra do Senhor e os ensinamentos de Jesus Cristo. O que eu poderia frisar muito aqui era as cestas básicas, foi algo em nível muito intenso, aonde nós entrávamos, por exemplo, eu e o Darlan no mercado com R$17 e saímamos com uma cesta cheia. Me lembro que uma vez nós estávamos, Darlan, vamos fazer sobra, Cauã, vamos? Como? Não sei, eu tô cheio de fé, Darlan. E fomos no mercado, R$17, e dentro do mercado Deus proveu para nós que quando um irmão chegou e disse, eu quero ajudar vocês, ele entregou para nós tanto dinheiro que o Darlan com uma cestinha saiu correndo, que cestinha, pô, agora eu vou pegar um carrinho cheio, vamos encher esse carrinho aqui. Outra vez, por exemplo, nós tínhamos que ir para nós reunimos os jovens para um culto em Independência e eu não tinha dinheiro nem para abastecer, e Deus proveu naquela mesma tarde para eu poder abastecer o carro. Outra situação, nós tínhamos que montar uma cesta para uma moça aqui da cidade e um jovem aqui da igreja ele resolveu de abençoar, ele montou a cesta e nos entregou, e mal sabíamos nós
nós que ele pegou o que ele tinha em casa e ele ficou 3 dias sem ter o que comer de casa. Ou ele comia se davam pra ele, alguém abençoado chamava pra jantar, ou pra almoçar na casa, ou se não passava fome. Jejuou mesmo na marra. Mas depois de 3 dias também ele testemunhou pra nós que Deus mandou alguém que bateu na porta da casa dele e entregou uma cesta. Assim, foi tanta coisa que a gente tem que resumir por causa do tempo, tem muito para falar. Mas foi um tempo que a gente começa a lembrar, a gente vai falar tanto, que parece que foram anos, e foi algo tão intenso dentro de um ano. 2020 foi um ano que marcou nossas vidas, porque nós como jovens não tínhamos estudo, formação alguma, não sei a barriga da mãe, não tínhamos dinheiro, mas Deus começou a prover nossas vidas. A gente pegar e botar as meninas dentro da Kombi para ir para construir, os guris vão de carro, eu vou dirigindo a Kombi e as meninas têm que empurrar a Kombi, que a Kombi parou de funcionar, entrar no posto, abastecer a Kombi não funcionar, andar aí para consulado com a Kombi sem luz, são essas coisas que a gente viveu. E eu vou deixar você falar. Estamos gratos a Deus pela Igreja de Cristo, através da vida dos irmãos, temos aprendido muitas coisas da parte de Deus, também se desenvolvido de uma forma especial ali com os irmãos. A Igreja de Cristo de 13 de Maio é uma igreja muito acolhedora, que logo quando nós chegamos realmente nos abraçou e sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando, demonstrando muito amor, muito carinho, e o nosso desejo é que a igreja continue nessa essência, levando o amor de Jesus. Bom, glória a Deus, comentar um pouco sobre essa questão das células. Células foram uma bênção de Deus. Elas começaram um período um pouco antes da pandemia, um pouco antes de 2020. Os jovens eles se reuniam e creio que foi uma grande bênção de Deus. Todos nós, a gente participava das células. Eu lembro que um pouco antes de iniciar a pandemia, teve um dia que nós nos reunimos na praça para fazer a célula, aqui na praça de 3 de maio, e começou a chover, começou a ter um temporal, e o guarda ali da praça, ele nos convidou para nós entrarmos dentro da prefeitura municipal para realizarmos uma célula lá dentro. E eu lembro que nesse dia havia muitos jovens que não criam no evangelho, e muitas pessoas elas aceitaram Jesus naquele dia, e foi incrível as coisas que o Senhor fez através das células, através, enfim, das pessoas que iam lá. Algo que, quando eu lembro nesse ano de 2020, que me alegra muito meu coração, é como o Senhor ele operava nas células para desenvolver os jovens. Tinha muitos jovens que eu lembro que no início eles tinham vergonha de orar, em público. E hoje, enfim, são jovens que pregam, são jovens que falam da palavra, às vezes meninas que tinham vergonha de cantar aqui na igreja, alguma coisa assim, mas lá nas células se soltavam. E eu creio que isso é maravilhoso, isso foi para a honra e glória do Senhor Jesus, sabe? A célula ser essa ferramenta de desenvolver as pessoas, de desenvolver os dons que o Senhor deu para cada pessoa. E então foi um período maravilhoso, um período muito bom nas nossas vidas. Eu vou contar um pouquinho sobre a nossa rotina, de como que era com a Combosa. A gente saía todo mundo direto do trabalho às 6 horas, a gente descia do ônibus do trabalho, do carro, enfim. A gente vinha com a roupa que tava, com o lanche que tinha, a gente se reunia na Kombi, todo mundo faceiro, louco para um culto, era uma rotina muito legal, realmente de jovem, uma loucura. Toda terça até domingo a gente tinha compromisso. E aí todos os rolês ainda da Combosa, que a Combosa estragava, enfim, mas tudo dava certo, o culto sempre foi muito abençoado, sempre valeu muito a pena a gente estar indo. Depois a gente chegava tarde ainda da Combosa, a gente ainda fazia as células, a gente se reunia muitas das vezes na casa do Léo, na casa de alguém que se disponibilizava. Todo mundo se juntava os troquinhos para pôr gasolina, pra gente comprar um café, pra tomar um mate. E a gente sempre tinha um pós-culto que era muito gostoso, era muito legal com todo mundo. E a gente sempre se organizava dessa forma, cada um dava o que tinha em casa. E a gente se fazia um carreteiro, comemos muitos carreteiros de salame com tudo que a gente tinha. Às vezes era só o arroz e 3 perninhas, 2 bolinhas de salame, mas sempre foi muito legal, uma rotina muito show. Vivemos tantas necessidades, tantas realidades, passamos por meio de uma pandemia, mas o Senhor sempre esteve conosco e essa é a nossa alegria. Bom, galera, é difícil falar depois que todos já falaram, mas querendo ou não foi algo muito marcante na nossa vida e, como o Lucas frisou, eu gosto de frisar também, muito desenvolvedor. Porém, naquela época chegou um momento em que foi um grande aprendizado para nossas vidas e é isso que me marca muito, porque nós estávamos nos desenvolvendo e aprendendo. E eu me recordo que chegou um momento em que nós acabamos cometendo um erro, todo o grupo acabou cometendo um erro. Qual erro foi? O erro de acabar indo só pelo movimento.
só porque era legal, porque era divertido. Imagina, jovem gosta de liberdade, jovem gosta de autonomia, de poder se virar. Imagina, nós tínhamos a oportunidade de poder fazer do nosso jeito. Algumas congregações já estavam dando a oportunidade de nós liderar o culto todo, mensagem e etc. Foi maravilhoso, foi. Só que acabou que nós nos apaixonamos pela forma e não pelo culto, pelo Senhor Jesus em si. Nós caímos nesse erro de gostar do movimento. E um dia estávamos nós num culto em Independência e nosso irmão Pedro, nosso tesoureiro aqui da igreja, chegou para mim e disse assim: Darlan, eu vejo o grupo de vocês, eu vejo a Kombi e eu vejo uma nuvem negra e uma nuvem branca em cima dessa Kombi. A única que tem poder é a branca, porque ela tem raio, tem muita força, ela está cheia de poder, mas a negra carrega o nome divisão. E ele disse para mim: Darlan, tem um espírito de divisão no grupo de vocês. Ele trouxe essa revelação, essa palavra profética para mim, e eu nunca esqueço disso, porque naquela mesma noite foi a primeira vez que nós discutimos dentro da Combosa, voltando para casa de um culto. Houve uma discussão, eu não me lembro porquê, mas eu lembro que a gente fez o resto da viagem de volta todo em silêncio, porque ficou um clima muito ruim. E naquele momento, depois daqueles dias, foi que o Espírito Santo falou comigo e disse: Darlan, sou eu que estou fazendo isso justamente porque vocês perderam o foco em mim. Vocês querem só o movimento e vocês acharam só interessante o quão divertido é. Então, o que eu carrego comigo até hoje é: façamos o que for para fazer, e eu creio que a maioria dos jovens aprendeu isso, porque a maioria hoje é obreiro, é casado, é pai de família, é líder, e todos nós carregamos essa essência que o foco ainda é Jesus, o objetivo ainda é Cristo, e aquilo lá foi uma lição de Deus, porque em Apocalipse diz que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. E foi um ato de amor do Senhor pelas nossas vidas. Ele nos tirou aquilo que para nós era tão precioso, para nós voltar ao primeiro mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. E queremos assim agradecer à Igreja de Cristo, juntamente com o pastor Márcio e a sua família, por tudo que fizeram por nós nesse período que passamos ali. Que Deus venha continuar abençoando esta igreja e que ela continue fazendo a obra do Senhor para o louvor e a glória do nosso Deus. Parabéns, Igreja de Cristo de 13 de Maio. Pelos seus 20 anos, Deus os abençoe. Teve um jovem que veio passar um tempo aqui e ele chegou nós éramos uma turma grande, e chegou para um da turma e disse: cara, tô apavorado com vocês, lá de onde eu vim não faço as coisas, porque ele até foi engraçado, ele falou assim: vocês dão até o que você não tem, entendeu? E pra gente poder ver tudo que a gente viveu nesse período de 2020, pra poder resumir isso, é que Paulo escreve: se eu mantenho o juízo é por causa de vocês, mas se eu enlouqueço é por causa de Deus, cara. Cara, isso era loucura, mano. Isso era loucura que a gente vivia. Vivia uma loucura. Entendeu? 4 horas da manhã evangelizando no centro. A gente vivia intensamente, a gente foi intenso. E ele entende que, por mais que a gente trabalhasse, nós tivéssemos nossos recursos financeiros, quem estava provendo tudo era Deus. Porque muito mais do que os 10% do dízimo, nós investimos muito mais do que isso no reino. E hoje nós vemos Deus nos abençoando com isso. Então, o resumo dessa intensidade que a gente viveu é loucura. É loucura. Foi Jesus.